Você se formou em psicologia, mas e agora? O diploma está na mão, mas junto com ele vem as dúvidas e as inseguranças. E a pergunta que não quer calar é: por onde eu começo? A jornada entre a teoria da faculdade e a prática do consultório pode ser solitária e cheia de desafios. Como conseguir os primeiros clientes? Como lidar com a gestão financeira sem nunca ter aprendido sobre isso? E como você vence a síndrome do impostor que insiste em aparecer? Se você se identifica com essa questão, seja muito bem-vindo ao PsicoStart. Eu sou o Vitor e junto com meu grupo vamos te apresentar e vamos comentar sobre os desafios e as delícias do início de carreira em psicologia. A cada episódio trazemos histórias reais de profissionais que já passaram por esse caminho e que hoje compartilham suas experiências para iluminar a sua jornada. Prepare-se para uma dose de inspiração, dicas práticas e, acima de tudo, para saber que você não está sozinho. Vamos começar? Episódio 4. Não tenha tanto medo. Você se formou, pegou o diploma, tirou a foto de beca e de repente o mundo acadêmico desapareceu. No lugar dele surge uma pergunta que ecoa na cabeça de todo psicólogo recém-formado. E agora? Como eu aplico anos de teoria na prática real, com pessoas reais? O que eu faço com o medo de errar? E se eu cometer uma infração ética sem querer? E se eu não for o suficiente para o meu paciente? Essas inseguranças são o tema do nosso episódio de hoje. E para falar sobre essa transição, a Larissa conversou com o psicólogo Guilherme Stocco. E a jornada dele é fascinante não só porque ele enfrentou esses medos, mas também porque ele começou em outro ramo, na contabilidade. No episódio de hoje, o Guilherme conta como ele construiu essa segurança profissional saindo do zero, a importância da supervisão e por que, para cuidar dos outros, o psicólogo precisa primeiro cuidar de si próprio. Vem com a gente. Eu iniciei, a minha carreira profissional não necessariamente na psicologia, mas primeiramente, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a fazer faculdade de ciências contábeis, e me formei em contabilidade, mas eu atuei algum tempo ali na área e aí percebi que não era bem uma área que eu queria continuar atuando, que eu gostava realmente de atuar e resolvi buscar outra área, outro ramo de atuação. Foi então que eu comecei a fazer filosofia e teatro, e nessas áreas eu gostava bastante da filosofia, mas eu não queria dar aula de filosofia. Então, eu nas minhas pesquisas e descobertas, eu encontrei a psicologia, que eu vi que é uma área que faz bastante sentido com as coisas que eu gosto de estudar, de como eu gosto de trabalhar também, e que eu conseguiria ajudar as pessoas também, estar trabalhando de uma forma que contribuísse para as pessoas e para a sociedade. Eu preciso fazer uma pausa aqui. Quantos de nós não ouvimos desde cedo que precisamos ter certeza da nossa profissão? A trajetória do Guilherme é a prova de que a nossa vocação às vezes não é uma linha reta. Ela é descoberta no processo, nas tentativas e até nos erros do percurso. E tudo bem, esse desvio que ele fez pela contabilidade e pela filosofia provavelmente o tornou um psicólogo muito mais maduro hoje. Mas uma vez dentro do curso, vem o próximo desafio, a prática. Vamos ouvir como ele lidou com o primeiro emprego. E como que foi a sua transição da teoria acadêmica para a prática clínica? Então, nos primeiros anos de trabalho com a psicologia, quando eu estava no meu último ano da faculdade, eu passei num processo seletivo aqui da Prefeitura de Caçador para trabalhar na área educacional. E aí, no meu primeiro ano, eu já comecei, no meu primeiro ano como psicólogo, já empregado, no processo seletivo, trabalhando no programa Guarda Bem aqui da Prefeitura de Caçador. Então, para mim foi tranquilo essa transição, porque no último ano eu já tinha, quando eu iniciei, eu já tinha uma segurança profissional. Então, além de eu iniciar com o programa Guarda Bem, também à noite, eu comecei a fazer atendimentos da psicologia clínica, na clínica de uma psicóloga, amiga minha, e aí eu comecei a atender também pacientes no atendimento clínico. Então foi assim o meu início.
E quais que foram os medos ou inseguranças que você enfrentou no início, quando você saiu da faculdade? Então, eu acho assim que as principais inseguranças que eu tinha eram com relação ao meu trabalho mesmo, né? Se eu ia conseguir ter uma boa competência como psicólogo, se ia conseguir realizar bem os atendimentos na parte prática mesmo da psicologia, né? E principalmente se eu ia conseguir aplicar, né, a teoria que eu tinha estudado, né? Então acho que é uma insegurança assim normal, porque a gente estuda, né, embora a gente faça os estágios, quando a gente se forma é a gente com a gente mesmo. Então tinha bastante essa insegurança se eu estaria, né, seguindo todas as questões éticas, se às vezes ia cometer alguma infração, né, dentro da parte da ética da psicologia, e principalmente nos atendimentos também com os pacientes, né, se eu estaria, né, sendo suficiente assim para os pacientes. Eu não sou o suficiente. E se eu cometer uma infração? Você que está ouvindo, recém-formado ou ainda na graduação, já se sentiu assim? Esse é talvez o sentimento mais universal no início da nossa carreira. É a famosa síndrome do impostor batendo na porta. A gente acha que a faculdade deveria ter nos dado todas as respostas, mas a verdade é que ela nos deu apenas as ferramentas. O medo do Guilherme é o medo de quase todos nós. E a parte mais importante é, o que ele fez com esses medos? Ele se paralisou? Não. Ele buscou ativamente uma solução. Vamos ouvir como ele lidou com essa pressão. Certo. E como que você lidou com a pressão de ter todas as respostas? Ou, pelo menos, tentar ter todas elas, né? Recém-formado. Sim, eu acredito que nesse primeiro momento eu usei bastante o estudo a meu favor, né? Assim que eu encerrei a minha graduação, eu já comecei 2 especializações, né? Uma na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atuo, e também uma especialização em psicopatologia e psicodiagnóstico infantil, porque no programa Guarda Bem eu atendia crianças e adolescentes, né? Então achei que seria bem necessário eu ter esse conhecimento também, né? Então eu tive tanto o suporte do que eu estava estudando, né? Além da supervisão que eu fazia na minha pós-graduação, nas supervisões de caso, e também acredito que os meus colegas de trabalho influenciaram bastante, porque no programa Guarda Bem eu trabalhava com outros psicólogos, né? A Luana, a Carol, que eram as psicólogas que trabalhavam comigo, e também o Clayton, né? O professor Clayton, que me ajudou bastante, né? E além dos meus colegas, os professores também da graduação, né? Alguns deles eu tive um bom relacionamento assim com meus professores, então alguns deles eles me auxiliaram assim no meu início da minha carreira, né? Com algumas orientações assim e dúvidas que eu tinha, né? Principalmente o professor Clayton, né? Que trabalhava junto comigo também, então foi algo assim que me deu um bom suporte para eu conseguir ir seguindo na carreira, né? E lidando também com essas dúvidas ou respostas que às vezes eu não tinha. Agora preste muita atenção no que o Guilherme acabou de descrever. Chamo isso de o tripé da segurança do psicólogo iniciante. Estudo focado. Ele não ficou só na graduação, ele foi direto para 2 especializações nas áreas que atuava. Supervisão. Ele buscou um espaço técnico para discutir seus casos e tirar dúvidas. Rede de apoio. Ele se cercou de colegas e mentores, como o professor Clayton, para trocar experiências. Ele não tentou dar conta de tudo sozinho. Se você está se sentindo inseguro agora, se pergunte: qual desses 3 pés do tripé está faltando na sua prática? E hoje você está atuando só na clínica? Sim, hoje eu atuo apenas na clínica, né? Então eu trabalhei em torno de 1 ano e meio no programa Guarda Bem, né? E como era processo seletivo, encerrou o meu contrato. E aí eu iniciei como psicólogo terceirizado no programa Cuidar da Prefeitura, que fazia atendimentos dos profissionais da Prefeitura, né? Dos profissionais adultos que trabalham na Prefeitura. Então eu fiquei mais 1 ano trabalhando, né, nessa área como terceirizado, assim, atendendo os profissionais aí com atendimentos clínicos de avaliação e psicoterapia, né? Mas desde o início da minha prática eu sempre atuei na clínica, né? E sempre foi a área que mais me brilhou os olhos, mais eu sempre quis atuar, né, desde a época da graduação. Então, quando eu
eu tive a oportunidade, né, que foi encerrando ali o meu trabalho no Projeto Cuidar, eu migrei totalmente para a clínica, né, e hoje eu atendo apenas na clínica, né, em tempo integral, né, faço tanto a avaliação de crianças, adultos, adolescentes, quanto a psicoterapia, né, de crianças, adultos e adolescentes também, né, e aí é onde hoje eu atuo mais com a psicologia. E como que você equilibra o cuidado com os teus pacientes e o teu autocuidado profissional? Boa pergunta, né? Eu, nos primeiros anos ali, eu fiz supervisão, né? Então, eu tive acompanhamento de outros profissionais, né? Que eu podia levar os casos, podia levar, né? Claro, os casos com consentimento, né? Dos pacientes, né? E sempre alterando, né? O nome para a gente não ter identificações, né? Mas eu fiz supervisão por um tempo e desde o início da graduação, desde a metade da graduação, eu faço psicoterapia também, eu mesmo, né? Minha terapia pessoal. Inclusive, eu tinha parado até ano passado e agora, recentemente, eu retornei, né? Então, eu sinto, assim, que a terapia é essencial para eu poder lidar com as minhas emoções, poder falar sobre questões realmente pessoais minhas, né? Que se a gente não tem esse suporte, às vezes, de outro profissional, a gente pode confundir as coisas dos pacientes com as situações nossas. Então, eu acho bem importante ter, né, o psicólogo, principalmente no início, né, da carreira, ele ter esse suporte de psicoterapia e, se possível, de supervisão também. Esse ponto é tão crucial que merece um destaque. Terapia para o psicólogo não é um luxo, não é opcional. É uma ferramenta de trabalho ética. Como o Guilherme disse, é o nosso espaço para garantir que o atendimento seja 100% sobre o paciente e não sobre nós. É o nosso autocuidado profissional mais básico. Se você quer ser um bom clínico, cuide primeiro da sua própria mente. E de um modo geral, como que foi a sua satisfação dessa saída da graduação, de início, né, na profissão de psicólogo? Como que foi para você toda essa transição? Tempo de faculdade, atuação, deixar o que você já tinha, né? Aquele histórico antes, como que foi para você? Para mim foi bem satisfatório, assim, né? Era uma coisa que eu sonhava, né? Que eu queria trabalhar realmente com a psicologia, com a clínica. Então, claro, tive dificuldades, né? Ainda tenho questões, né? Que aparecem porque a gente está sempre aprendendo, né? E como eu tenho agora 2 anos e 6 meses de formado, 2 anos e meio, né? Eu sinto que eu não tenho ainda uma experiência muito grande, né? Mas eu tento compensar isso com bastante estudo, dedicação, né? Então, para mim, eu estou vivendo realmente uma parte da minha vida profissional bem realizada, assim, que eu sonhei há bastante tempo, né? E, claro, eu tive dificuldades no início, mas hoje, né, eu sinto que eu consigo lidar ainda melhor com elas, né? E conseguir equilibrar um pouco, assim, também a minha vida pessoal com a profissional, que eu acho que é essencial. Depois de toda essa jornada, do frio na barriga dos primeiros atendimentos no Guarda Bem, até a consolidação do seu nome na clínica, o que fica? O que o Guilherme de hoje diria para o recém-formado que está exatamente onde você ouvinte talvez esteja agora? O conselho dele é sobre 2 coisas: dedicação e abertura. E que conselho você daria para alguém recém-formado? Está no final da graduação ou que formou recentemente? Boa pergunta. Eu acho que, primeiramente, como eu falei, a parte do estudo eu acho importantíssima, assim, né? Que continue estudando, continue se qualificando, porque às vezes a gente acha que terminou a graduação, né, como se eu tivesse concluído os meus estudos, mas, né, o psicólogo, principalmente o psicólogo, né, é um profissional que ele nunca pode parar de estudar, porque sempre estão surgindo novas demandas, né, e a gente nunca domina totalmente, né, a teoria, porque o ser humano também ele está sempre em transformação, né, então eu acho que é muito importante ter um tempo de estudo e você continuar se qualificando, se especializando, né? Fazer uma especialização, fazer uma formação na área que você pretende atuar, né? Também acho muito importante, nesse início, ter, né, uma adaptação, assim, ao que aparece, né? Porque nem sempre a gente consegue já trabalhar com aquilo que a gente quer ou com a área específica que a gente gosta, mas que tudo é aprendizado no início, né? Então, você realmente ter, né, digamos assim, um coração aberto, né, para o que aparece, tanto para as oportunidades, quanto para estar sempre aprendendo. Eu acho que é uma coisa assim que eu acho fundamental para quem recém sai da graduação, né, estar aberto a aprender e a se dedicar ainda mais, né, para a psicologia. Sim.
E se hoje fosse para você completar uma frase? Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o meu eu recém-formado, o que você diria? Eu acho que eu diria, né, assim, você está indo muito bem, continue dessa forma, né, continue se dedicando, não tenha tanto medo das consequências, né, porque você sabe o que você está fazendo, você estudou, né, por bastante tempo, e você vai continuar estudando e procurando as respostas, né. Eu acho que eu falaria um pouco isso, assim, né, porque lá atrás eu sinto que a insegurança era muito maior, assim, de começar, né. Que trajetória incrível! A fala do Guilherme nos deixa algumas lições muito claras para quem está começando. A primeira é que a insegurança faz parte. Como ele disse, o medo de não ser o suficiente ou de cometer erros é real. A diferença está no que fazemos com ele. A segunda é que não se constrói uma carreira sozinho. Repare no tripé que o Guilherme usou para se firmar: estudo contínuo com especialização, supervisão para discutir os casos e apoio de colegas e mentores. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa saber onde buscá-las. E por fim, a lição mais importante: faça sua própria terapia. O Guilherme foi direto ao ponto. O autocuidado do psicólogo não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho essencial para não misturar nossas questões com a do paciente. A jornada dele de 2 anos e meio de formado mostra que a realização profissional é construída dia após dia, com estudo e abertura para aprender. E é assim, com essa conversa tão honesta do Guilherme, que nós chegamos ao final de mais um episódio. A jornada dele, cheia de inseguranças, recomeços e aprendizados, é um retrato perfeito da realidade de tantos profissionais. E esse é um episódio que também marca um momento de pausa para nós. O PsicoStart, como conhecemos, está encerrando um ciclo hoje. Quando este projeto começou, o objetivo era só um: criar um espaço de acolhimento e informação para quem está começando na psicologia e para que ninguém se sentisse sozinho nas suas dúvidas. Olhando para trás, eu sinto que nós conseguimos. Mas essa jornada não foi solitária. Eu preciso do fundo do coração agradecer algumas pessoas que foram essenciais para que o PsicoStart existisse. Obrigado a Larissa, a Bruna, ao Márcio e a Micaela. O apoio de vocês foi fundamental para todo esse processo e para que nós estivéssemos aqui hoje. E claro, meu agradecimento mais profundo a todos os psicólogos. Aos que estão na linha de frente, aos que estão nos bastidores, aos que estão se formando agora e especialmente aos que nos deram a honra de compartilhar suas histórias aqui. A psicologia é feita de pessoas e esse podcast foi uma celebração a todos vocês. Por isso hoje nós não dizemos adeus, mas talvez um até logo. Estamos apertando pause por enquanto. O futuro a gente não controla e quem sabe não voltamos para uma nova temporada com mais ideias e novas vozes? Mas por agora o nosso ciclo se encerra aqui. Eu sou o Vitor e essa foi a nossa jornada. Obrigado por ouvir e por junto com a gente dar o play na sua jornada. Tchau!